gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo. Estamos de volta do nosso episódio de 6 anos, espero que vocês tenham gostado e se vocês não gostaram também nos fala, tá? Por favor, deixa um comentário lá que a gente precisa desse feedback. E eu também quero convidar vocês a escutarem outros episódios que o pessoal deixou algum comentário e parece que foram bastante interessantes para vocês, principalmente, por exemplo, o episódio sobre linguagem Go. Bruno, Eliezer, mais algum que vocês querem recomendar? Olha, eu recomendaria todos, né? Mas os últimos aí, os dois de linguagem Go, estão bem legais para quem está interessado em Go. E o de 6 anos está muito divertido, né? Você vai descobrir o que o castalho tem a ver com bala Juquinha, né? Então tem que ouvir para descobrir. Eu não teria nada além disso para recomendar. Se possível, ouçam todos, que aí tem bastante coisa interessante aí que a gente já ou comentou, já entrevistou, então vale a pena. E, bom, a gente vai fazer agora, né, um episódio onde a gente vai trazer algumas novidades. E para começar, eu gostaria de dizer que a hora de migrar para Python 3 é agora. Então, isso porque o Django 1.11 é o último a suportar a versão 2 do Python. Isso é bem interessante porque o Django é um dos maiores projetos, né, em termos de framework web utilizado. Então isso aí, quem sabe, já vai ser aí um empurrão para o pessoal já ficar esperto com a migração. A gente já comentou isso em algum dos episódios passados, né, sobre estar portando o seu código para Python 3. E se você agora está no mundo de web, fica atento porque logo logo isso já vai ser uma realidade e você não vai ter outra opção a não ser Python 3. Essa novidade aí me fez pensar numa coisa, né? Hoje eu estava lendo uma outra novidade não relacionada, que é o seguinte: a NASA descobriu 7 novos planetas habitáveis, né? Planetas que têm água. Pelo menos é o que diz a notícia. E eu fiquei pensando, se tem realmente vida nesse planeta, provavelmente essa vida é superior, né? Mais avançada que a gente. Imagina só se esses ETs chegam aqui no nosso planeta e descobrem que a gente ainda está usando Python 2. Vai ser a maior vergonha. Né? Então, cara, vamos migrar para Python 3 tudo que a gente tem e mudar logo para não passar essa vergonha aí e mostrar que a gente está adiantado. E se tem alguma coisa te impedindo de migrar para o Python 3, é muito fácil. A maioria dos projetos são open source, então existe a possibilidade de mandar um pull request. Se ele não for aceito, faz um fork, coloca lá, ó, esse daqui é o projeto tal com suporte a Python 3, porque a migração para Python 3 nem sempre é complicada. Muitas vezes é só mudar ali o print statement, algumas bibliotecas que mudaram a sintaxe, coisas assim. Então é um exercício bem legal, inclusive, para quem quer contribuir com o open source aí. Né? Então, continuando nessa ideia do Python 3, tem mais uma dica que eu descobri que no Python 3.6 tem um módulo novo, né? Na verdade é um objeto novo que está dentro do módulo types. Né? Então eu sempre precisei fazer tipo struts, né? no Python, que é quando você precisa criar, na verdade eu quis dizer enums, né? Quando você quer enumerar atributos ali, sendo eles mutáveis ou não, né? E muitas das vezes a gente acaba usando dicionário ou a gente acaba criando um arquivo de constantes e nesse arquivo de constantes a gente joga todos os dados lá direto e isso é uma coisa que as outras linguagens costumam trazer um objeto para isso. E o Python 3.3 na verdade, né, trouxe, e eu digo Python 3.6 porque eu acho que é o que a gente tem que investir agora, né? Mas no Python 3.6 que eu testei tem o types.simpleNamespace, né? Então você vai lá, from types import simple namespace, e aí você instancia essa classe simple namespace e você pode passar atributos que você quiser nela como se ela fosse um dicionário normal.
né? E aí você pode também adicionar, né? Se você tiver inicializado ela nesse modo mutável, você pode adicionar depois nela outros atributos e ela funciona como uma classe comum, assim, uma classe básica, só para você armazenar atributos protegidos ali para um namespace diferente. E o interessante é que dentro desse mesmo módulo de types você pode encontrar lá os mappings, né? Que são os outros tipos, que você consegue fazer ela também imutável. Então é uma alternativa aos named tuples, né? Que é uma estrutura aí que a gente já tinha no Python 2 para fazer esse tipo de coisa e que provavelmente a gente vai começar a ver mais aí no código de Python 3. Então fica a dica para estudar o types.simplenamespace. Pois é, Bruno, e você mencionou aí o name tuples, e isso é uma boa dica para quem ainda não está preparado para começar a usar o Python 3. Apesar que nós três aqui gostaríamos muito que todo mundo começasse a usar o Python 3, se você ainda por algum motivo não está preparado e quer ainda brincar um pouquinho com isso que o Bruno mencionou, existe o Name Tuples, que é bem bacana também. Ele te dá uma forma de criar uns objetos, tipo classe, assim, e permite você então criar esses objetos e acessar seus atributos, só que por nome, né? Então você vai lá e cria o seu name tuple para representar um carro ou para representar uma pessoa, e você passa o nome dos atributos, e no final das contas, quando você instancia um objeto deste tipo, você pode acessar os atributos dele por nome. É bem bacana também a sintaxe, apesar que eu dando uma olhada nos exemplos, o Simple Namespace que o Bruno mencionou, na minha opinião, a sintaxe é um pouquinho mais fácil de você usar e mais fácil de compreender. Mas não tem muito mistério também não para usar o Name Tuples, então vale a pena mencionar isso aí. Outra coisa bacana do Name Tuples é que ele funciona como um tuple normal, o que quer dizer que você pode acessar os atributos usando o seu índice, que é a forma que é comum, né? Quando você trabalha com Python Tuples, você acessa todos os atributos pelo índice de cada atributo que você quer acessar, de cada elemento que você quer acessar. Outra coisa que eu achei bem bacaninha também é o fato que você pode então criar uma classe que faz um subclass do NameTuple, e assim você pode adicionar métodos a essas classes que você criou. Então eu achei isso bem bacaninha também. Fica a dica para quem não está ainda usando o Python 3, dá uma olhada também no NameTuples. Bom, o pessoal aí comentou sobre as dicas de Python. A gente vai trazer algumas outras novidades não diretamente relacionadas a Python. E eu gostaria de começar aqui com um blog post que eu li recentemente. Na verdade foi um colega de trabalho que me indicou, o Jeremy. E o título chama Adventures in User Bean and the Likes. Então, a proposta do cara que escreveu o artigo era inspecionar aonde ficam os binários, né, os programas ficam instalados no Linux. E todo mundo sabe a filosofia, né, que começou lá com o Unix, onde tem vários programinhas que realizam uma ação bem específica e você une eles e tem um resultado. E é bacana que você consegue ter bastante ferramenta legal lá. Então eu vou citar aqui alguns exemplos, vou deixar o restante para vocês olhar, até porque se fosse falar a respeito de todos o que ele comenta lá, ficaria um episódio inteiro só para isso. Mas eu separei 3 aqui. O primeiro que eu gostaria de falar é o Watch. Então se você vira e mexe, fica apertando seta para cima e Enter para poder ver a saída atualizada, você pode usar o Watch para poder executar aquele comando para você, e você pode passar a opção, por exemplo, "-n", que é onde você define o número de segundos que vai ser um intervalo, então você pode jogar a cada 1 segundo, por exemplo. E ele tem uma outra opção que é "-d", aonde que as modificações na saída elas vão ser highlighted, né? Ou seja, vai estar numa cor diferente lá para você observar. Então, por exemplo, se você está rodando o comando onde que ele atualiza somente, ele tem, por exemplo, a estrutura onde tem nome igual valor e só o valor é atualizado, esse highlight ele vai ser em cima do valor. Um outro comando que é bem legal é o NL, e basicamente o que ele faz, você chama ele com NL e o nome de um arquivo, e ele vai jogar esse arquivo, vai printar ele, colocando o número das linhas na frente de cada linha. Então se você quer só
identificar, por exemplo, uma linha específica do arquivo para poder comentar com alguém, ou simplesmente quer gerar uma saída onde tem o número das linhas, você pode usar ele. E um outro que eu achei bem interessante, que é o TAC, TAC, que na verdade é o CAT Reverso, né? CAT. Então o CAT, para o pessoal que está acostumado aí, quando você chama o CAT e passa um arquivo, basicamente ele vai ler esse arquivo e vai printar na saída. O TAC ele faz o contrário. O CAT ele pega do início para o fim e o TAC ele pega do final para o começo. Então se você quer printar o arquivo de forma reversa, você chama o TAC. E aí ele separa em algumas categorias, né, para poder facilitar você observar. Então tem miscellaneous, tem coisas relacionadas ao sistema operacional, tem alguns comandos sobre debugging e, por exemplo, como o TAC e o NL, ele entra na categoria de manipulação de dados. Então tem algumas outras ferramentas lá que pode auxiliar você a trabalhar com os arquivos e outras coisas no terminal do Linux. Gostei muito dessa dica aí. Será que esse TAC aí ele é como se fosse um tail? Ou ele tem alguma coisa diferente? Se bem que o tail é pra gente acompanhar a live, assim, né? Pra gente ver a mudança em real time. Talvez esse tag seja pra você ver o arquivo estático. Vou dar uma brincada aqui pra ver a diferença, né? Na verdade, o tail ele pega as últimas linhas do arquivo. O TAC ele pega a última linha, printa, depois a penúltima printa. Ou seja, ele vai printar o arquivo na ordem reversa de linha. Ah, agora entendi. Ele vai inverter a ordem das linhas. Interessante. Muito bacana. Legal. Bom, eu tenho também uma dica aqui de um pacote que eu descobri essa semana aí, funciona no Reddit, né? E a gente já falou aqui sobre o TCL/TK, né, para fazer interface gráfica, e sobre o TK Inter, que é um framework aí, um dos mais fáceis e mais portáveis para fazer interface gráfica em Python. Inclusive lá no nosso repositório do Castalho, no nosso Playground, tem exemplos lá de interface gráfica, até tem um reloginho lá feito em TK Inter. Mas aí eu descobri esse AppJar, né? O site é o appjar.info. E ele é um wrapper em cima do TK Inter que tem vários helpers, né? Várias aqueles códigos repetitivos que a gente sempre está fazendo. Esse cara criou esse software aí e criou helpers lá para você, como se fosse um framework em cima de outro, né? Para facilitar a sua vida. O que eu achei mais interessante é que ele tem um sistema de grid que funciona igualzinho uma grid de CSS, né? Para quem já fez código front-end aí, usou Twitter Bootstrap ou qualquer outro framework de grid, ele faz as columns, né, e as rows ali de uma interface gráfica, e aí na hora que você cria um label ou um button lá do TK, você consegue posicionar ele certinho na grid de uma maneira bem legal, e ela é responsiva. Se você aumentar o tamanho da tela, ela aumenta junto, diminui. Então eu gostei bastante. Para quem quer brincar com o TK, o AppJar é uma boa opção aí, só que fica a nota de que ele é uma abstração em cima do TK, né? Então aventure-se nele só depois que você já tiver entendido todos os conceitos aí por baixo do TK Inter. Então fica essa dica. Achei interessante, eu nunca imaginei que pudesse ter um framework, tipo os frameworks CSS que a gente tem, mas para a parte de desktop. Vou dar uma olhada lá que me pareceu bem interessante. Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho falando a respeito de Linux, né? Recentemente as listas, começando com o nome Awesome, viraram um pouco de febre no GitHub, né? Então, por exemplo, a gente comentou aí quando estávamos falando sobre Go, sobre o Awesome Go, que o Avelino criou, né, e teve contribuição de várias pessoas da comunidade. Então aqui a gente vai deixar como dica para vocês uma lista que chama Awesome Linux Software. Basicamente é uma lista onde você vai encontrar vários softwares que você pode usar, separados em diversas categorias, como por exemplo áudio, vídeo, games, parte de desenvolvimento. E tem algumas alternativas de software para Linux. E se você tiver alguma coisa para recomendar, basta você entrar lá e mandar um pull request. Então essa que é a vantagem que eu vejo assim nessas listas. O pessoal pode contribuir e fica acessível lá para todo mundo. Olha, eu gostei disso daí, acho que a gente tem que criar aí o Awesome Castalho. Aí a gente coloca lá o link para todos os softwares que a gente usa, tanto para gravar o podcast, quanto os softwares que a gente menciona aqui, né? Coloca lá numa lista Awesome.
pra galera seguir. Gostei. Né? Gostei. Uma boa ideia. Além disso... Só o nome já é awesome. Já. É Awesome Castalho. Essa lista é Awesome pra Castalho, né? A gente coloca alguma coisa assim. Bom, eu tenho mais uma dica aqui também relacionada a Linux, que é o seguinte. Eu sempre gostei, antigamente, né? Hoje em dia eu não estou usando mais o Sublime Text, mas eu já usei bastante o Sublime Text. E no Emacs também tem um negócio de Fuzzy Finder bem legal, né? Para quem não sabe o que é Fuzzy Finder, é um algoritmo, né? Que através de trechos de palavras, ele faz uma busca, né? E usa aquela busca com partial matching, né? Tentando fazer um match de pedacinhos da palavra. E aí, quando eu estava no Sublime, eu gostava de digitar lá, por exemplo, tem um arquivo lá chamado Settings. Eu digitava SET, né? Só as 3 primeiras letras, e ele já me mostrava tudo que continha aquelas 3 letras e eu só dava um clique e ele abriu o arquivo para mim. E se eu quisesse achar um que está dentro de uma pasta específica, eu colocava só o nome de uma das subpastas e isso daí, e ele já acha. Então é uma ferramenta assim que facilita muito, te economiza tempo. E aí eu encontrei esse negócio chamado FZF, né, que está no GitHub. É um scriptzinho que você instala, né, você baixa ele, clona, você coloca lá no seu bash.rc, né? E o bashrc, ele vai carregar isso daí para o seu terminal. E aí tem umas teclas, né, de atalho. Por exemplo, você digita Ctrl+K lá, ele abre o Fuzzy Finder para você. E aí, por exemplo, você quer encontrar um arquivo que está em /etc, /usr, /bin, /isso, /aquilo outro, e você não lembra o caminho todo. Você só precisa lembrar o nome de um dos diretórios e o nome de um pedaço do arquivo. Aí você escreve lá um dos diretórios, espaço, o nome do arquivo. E aí ele vai listar para você tudo ali na tela, você com o teclado a seta do teclado seleciona e dá um Enter. Então dá uma grande ajuda e eu estou usando aqui, gostei bastante. Então a gente vai deixar o link aqui no show notes do Fuzzy Finder para Command Line Fuzzy Finder. Aí o Eliezer tá aqui me dando uma dica, né, puxando minha orelha, que no Vim também é Ctrl+P, se você quiser usar aí o Fuzzy Finder do Vim, né, porque sempre que a gente menciona o Emacs, o Eliezer tem que vir e mencionar o Vim, né, porque essa briga aqui vai ser eterna. Só aí. Eu não podia perder a oportunidade, mas para que você tenha o Ctrl+P disponível, você precisa instalar um plugin que tem o mesmo nome. Mas assim, o bacana é que quando você abre, a partir daquele diretório no qual você iniciou a editar um arquivo específico, ele vai procurar no diretório corrente e nos subdiretórios. Então isso aí é uma mão na roda para quem costuma usar árvores de diretórios assim do lado, né? Tipo Nerd Tree, essas coisas. Para mim eu acho mais interessante o Fuzzy Finder também. E eu gostei muito da dica dessa para ter o Fuzzy Finder no terminal. Isso aqui vai ser uma mão na roda. Bom, acho que para a gente finalizar, né, as nossas dicas de pacotes, esses dias eu estava olhando a respeito do Jupyter, que é o antigo IPython Notebook. E o projeto Jupyter, você precisa rodar ele localmente, né, e você acessa via o browser e tem algumas instruções. No caso, hoje ele suporta mais linguagens. Quando era IPython Notebook era só para Python. Eu não vou saber dizer aqui de cabeça quais são, mas o que eu separei aqui é para quem usa o Jupyter Notebooks. Tem um projeto que chama Binder e o site deles é mybinder.org. Ele oferece uma forma que você possa adicionar um badge no seu README do seu projeto do GitHub e ele vai inicializar para você um ambiente onde você pode executar os seus notebooks. Então, se você tem um repositório no GitHub onde você publica os seus IPython Notebooks, que na verdade são Jupyter Notebooks, eu meio que acostumei com IPython Notebooks, você pode adicionar isso lá e ele cria. Eu fiz um teste aqui em um dos exemplos, né, que a gente vai deixar o link, tem um lugar onde você confere alguns exemplos e funciona tranquilo, como se estivesse rodando do local. Eu não vou dar muitos detalhes, que nem eu falei, eu só brinquei um pouquinho com os notebooks, mas é bem interessante para quem aí está acostumado a utilizar e gostaria de ver, talvez no browser, ou ter um preview de algum notebook antes de baixar ou de executar. Esse é uma boa dica aí para vocês. Então, pessoal, para terminar esse episódio de Tech News, para não perder a oportunidade, vamos fazer mais um book review. Dessa vez, não vou ser eu e não vai ser ninguém aqui do nosso podcast, mas vai ser um convidado especial.
Esse convidado, eu entrevistei ele no episódio 66, foi em maio de 2015. Essa pessoa gosta de ler bastante, tanto que na época eu estava até correndo atrás para ver se eu conseguia ler a mesma quantidade de livros que ele estava lendo. É o Thiago Perrota, tudo bem, cara? E aí, Og, tudo bom, cara? O livro que eu queria apresentar para vocês foi um dos melhores livros que eu já li, e ele se chama Ready Player One, do autor Ernest Cline. Esse livro, ele é basicamente um romance bem futurista. Ele começa falando de... tem um personagem principal que é um adolescente, é o Wade Watts, e o cenário do livro passa em 2044. Então, a tecnologia se desenvolveu bastante, mas, por outro lado, algumas coisas do mundo se degradaram, como a forma de produzir energia. Então, ao mesmo tempo, o mundo está bastante avançado tecnologicamente, mas parte dos recursos naturais estão meio que destruídos por consumo excessivo. Então, nesse mundo, teve um cara que criou uma empresa gigante que produz, tipo, aparelhos de realidade virtual, tipo o que atualmente se compara a Oculus Rift, ou esses videogames com tecnologia de óculos que você move, faz gestos e o personagem na tela faz um monte de coisa. Então, isso ficou tão barato, tão difundido, que 90% da população tem acesso a essa tecnologia de realidade virtual. E aí, isso muda completamente a cultura das pessoas. Elas passam a fazer quase tudo virtualmente. Por exemplo, algumas escolas são dadas completamente de forma virtual. Inclusive, os estudantes nem saem de casa, eles só pegam o kit de realidade virtual deles, colocam lá o óculos, a luva e tudo mais, e eles ficam num mundo completamente imerso, fazendo de tudo do tipo estudar, fazer comércio, visitar os lugares. É quase que aquele Second Life que foi popular há alguns anos atrás, só que num cenário mais futurista, de realidade virtual. Aí, o cara que criou essa empresa, ele é muito fã de videogames. Ele adorava todo tipo de videogame da década de 80, década de 90, Pac-Man, coisas assim. Ele também gostava bastante da cultura pop em geral, séries, filmes, livros. Então, ele colocou um monte de, digamos assim, no gosto personalidade dele, vários, digamos, easter eggs. Aí esse cara escondeu um monte de easter eggs na plataforma dele, porque essa realidade virtual, ela é toda interconectada. Não é que nem, digamos assim, hoje em dia a gente tem, sei lá, PlayStation, Xbox, cada um tem a sua própria plataforma virtual. Não, isso é um mundo todo virtual, como se fosse um Facebook, todo mundo conectado no mesmo mundo. Então esse cara deixou isso construído, beleza. Aí no começo do livro, eu não me lembro porquê, mas ele acabou falecendo. Só que aí, assim que ele faleceu, isso foi uma sacada genial do autor, e foi o que me fez muito gostar desse livro. No começo, ele já faz uma chamada que você já sabe o que vai acontecer no livro inteiro, assim, qual vai ser a motivação dos personagens, mas você não sabe, você não consegue desconfiar o que vai acontecer. É o seguinte, assim que o cara morre, ele deixa uma mensagem, no estilo holograma, para todo mundo que está nesse mundo virtual ver o que vai acontecer. E ele fala basicamente de tudo isso que ele gostava, né, na cultura, pop, etc. E ele diz que nesse mundo ele escondeu algumas coisas que as pessoas que fossem encontrá-las herdariam toda a fortuna dele, passaria a ser o novo dono da companhia, porque ele morreu e não deixou nenhum sucessor nem nada. Então, assim que ele anuncia isso, o mundo todo fica maluco, querendo descobrir. Caramba, ele deixou coisa escondida, vamos achar isso então. Enfim, aí as pessoas tentaram de tudo para encontrar os easter eggs dele. Inclusive tinha uma organização que era cheia de capital, cheia de dinheiro, e elas ficavam contratando outras pessoas, outros gamers, para tentar achar essas coisas. Porque assim, esse mundo, ao mesmo tempo, eu não mencionei isso, ele não só passou a ser a nova forma de vida das pessoas, né, para você comércio, estudar e tudo mais, mas
também tinha um jogo embutido dentro dele. É uma espécie de MMORPG. Cada pessoa tinha uma conta no jogo. Essa conta era associada a um personagem, um avatar. Imagina, por exemplo, World of Warcraft, alguma coisa desse tipo. Então, os personagens ganhavam... Eles tinham pontos de experiência, e à medida que eles ganhavam mais pontos de experiência, eles subiam de nível e tudo mais. Era bem RPG mesmo. Você coletava itens, você tinha uma moeda virtual que você podia usar para comprar novos itens, ou para se transportar para algum outro lugar. Então, essa história de pontos de experiência definia muita coisa dentro do jogo. Porque dependendo se você era nível 10, você podia ter acesso a certos lugares que quem tem um nível menor não poderia ter. Então, assim que esse cara anunciou que tinha alguma coisa para ser escondida dentro do mundo, para ser achado, as pessoas que tinham nível de reputação muito alto começaram a ser contratadas para... me ajuda aí a procurar o negócio, aí a gente faz um acordo aqui, você fica com uma parte do tesouro, sei lá. Ninguém sabia se era tesouro, se era... sabia que era uma coisa muito boa, que tinha a ver com a herança do cara, mas se eu não me engano ele não deixou explícito o que era. Pois é, então, Thiago, eu também li esse livro e eu tava me lembrando, você contando toda a história aí, me lembrei de algumas coisas que vão encaixar direitinho com o que você falou. Por exemplo, esse mundo virtual realmente era tão popular que eu acho que, você falou, né, que as pessoas poderiam ir para a escola por ela, eu acho que não existia nem escola de outra forma. Se eu não me engano, tá tudo tão avançado que o sistema de educação é feito por esse sistema virtual, né? Então, realmente, você é uma criança, você acorda, você põe suas luvas e os seus goggles, né, os seus óculos e você entra nesse mundo virtual. Acho que você não sai para nada. Outra coisa que você mencionou também, que eu me lembrei, foi que a moeda dentro desse mundo virtual era tão forte que eu acho que, na verdade, era mais forte do que qualquer moeda, qualquer sistema financeiro do mundo físico. Então, essa é outra coisa que foi bem bacana. Então, as pessoas que entravam nesse jogo era qualquer um, não era só elite, né? Era pessoa do nível mais pobre, do nível mais rico, todos eles podiam jogar, mas a diferença é que, baseado no número de pontos, como você mencionou, você teria acesso a certas regiões. Então, se você queria realmente passear pelo mundo afora, já que fisicamente você não tinha o dinheiro para poder, de repente, entrar no avião, ou, sei lá, pegar um trem ou um ônibus para ir para uma outra cidade, nesse mundo virtual, então, você podia, a partir do ponto que você ia subir no seu nível, né, o seu skill, aí você então podia conhecer outras partes do mundo. Então, eu achei essa sacada muito interessante. Eu lembrei realmente... muito tempo atrás, quando as pessoas estavam querendo fazer esse tipo de jogo, e quando eu li o livro eu falei assim, aqui ó, se tivesse dado certo, talvez essa era a direção que a humanidade estaria caminhando, né? Um mundo mais ou menos assim. Realmente, isso que você falou agora, até me lembrei, o personagem principal, ele era muito pobre, então o único motivo, mesmo com toda a tecnologia barateando tudo, a família dele e ele não tinham dinheiro para comprar esse kit básico de realidade virtual. Então me lembro que ele só ganhou ele foi meio que através de uma bolsa. Não sei se era uma entidade governamental, alguma entidade sem fins lucrativos, doou para ele, doava para algumas pessoas que eram pobres, mas com a condição de que ele tinha que ficar estudando. Então, para ele, mesmo nesse mundo virtual, ele tinha que sempre ter uma frequência mínima na escola dele, assistir aula, ter um bom desempenho, porque senão ele corria o risco de perder esse kit dele. E, para a realidade do livro, perder esse kit era a pior coisa ou não ter esse kit era a pior coisa que podia acontecer, porque... Inclusive, como você falou, foi tudo tão direcionado para dentro do jogo, inclusive o dinheiro, que se você não vivesse ali dentro, se você parasse e olhasse a realidade ao seu redor, era tudo, assim, bem miserável, no sentido de que as coisas não eram... Todo investimento que a gente vê hoje em dia, sei lá, estradas, parques, etc., era feito no jogo. Então, você olhava para a realidade... Mesmo que os caras estivessem em 2040 e pouco, era provavelmente tudo com cara do passado, não bem construído. Então,
basicamente a vida das pessoas passou a ser o jogo. Quase uma Matrix ali dentro. Se você saísse do sistema, você perdia a vida. Bom, enfim, dito isso, eu vou deixar o restante da história para vocês descobrirem. Não vou estragar contando tudo. Mas eu achei esse livro bastante legal porque, ao mesmo tempo que ele é bem futurista, ele conta muita coisa da nossa realidade. Eu acho que parte do que o livro fala é um pouco do que a gente está vivendo. A gente está cada vez mais imerso no mundo virtual. Pode não ser uma coisa de realidade virtual, com óculos, com luvas, mas Facebook, Twitter, todas as redes estão aí para isso. A gente está cada vez menos se comunicando, interagindo pessoalmente, sabe? Até mensagem de voz ou e-mail, enfim, cada vez mais indo para o mundo virtual. E o cara fala de várias coisas que a gente também consegue fazer uma analogia. Por exemplo, o fato de que tudo que a gente está vivendo hoje em dia virtualmente tem uma questão de privacidade, de que os dados estão ficando cada vez mais expostos, centralizados, etc. Esse personagem do livro, uma da sorte que ele teve foi que ele era relativamente desconhecido e anônimo. Então isso acabou sendo uma vantagem para ele conseguir fazer as coisas sem que as pessoas descobrissem o que ele estava fazendo, sem chamar muita atenção. E isso faz um certo contraste com o que a gente vive hoje em dia também, tudo cada vez mais interconectados, né? Enfim, então eu recomendo bastante a leitura porque é um livro bem diferente, que ele mistura essa ideia de jogo com livro, com cultura pop, com realidade virtual, e acho que essa mistura ficou muito legal. Eu li os primeiros 3% do livro, já fiquei assim bastante curioso, eu queria ler toda hora, sabe, sempre pensando o que vai acontecer depois. E realmente foi um ótimo livro. Acho que eu li todos os dias. Pô, bacana. Eu vi esse livro, né? Eu li ele há um tempo atrás, logo quando ele saiu. E por sorte eu tenho ele autografado pelo autor. O autor esteve aqui na minha cidade. Eu não pude ir, mas eu estava viajando a trabalho, né? E coincidiu que eu tive que viajar a trabalho e eu falei para minhas filhas, olha, vocês vão lá e pegam um livro e assinam. Então eu tenho aqui, tô até olhando aqui para ele agora, eu tenho ele e o outro segundo que saiu logo depois, chama Armada. Todos os dois foram assinados por ele e ele me deu um badge, aqueles negócios que você pode costurar na jaqueta, assim, que é justamente do Armada, que é do Earth Alliance, lá, o negócio. Eu não sei se você leu. Eu li esse também. Então ele tem ele aqui, então eu achei massa. Mas pra mim, eu senti da mesma forma. Eu li ele, eu também não queria parar de ler. E uma das coisas que me atraiu bastante, ou me atraiu mais no livro, foram todas as coisas sobre a década dos 80, né? A década 80, porque, pô, eu vivi essa época toda, então o cara, né, o Wade, como você falou, ele tendo que fazer toda aquela pesquisa sobre a cultura pop dos anos 80, então eram os programas de televisão, músicas, jogos, até cereal, essas coisas assim. Foi tudo útil, né, quando ele estava fazendo aquela pesquisa para descobrir o primeiro easter egg que você falou. Pô, eu quero agradecer então você ter tirado um tempinho, compartilhar aqui conosco o seu book review. Tenho certeza que o pessoal que está escutando vai curtir, e especialmente se tem alguém aqui que nasceu nos anos 70 e aproveitou a década de 80, acho que eles vão curtir mais ainda o livro. Não que outras pessoas não vão gostar, mas eu acho que quem nasceu nessa época vai gostar provavelmente um pouquinho mais do que qualquer outra pessoa. Então, muito obrigado. Valeu, Og. Bem, pessoal, então chegamos ao final desse episódio. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que têm passado lá no nosso site, deixado comentários, também mandando mensagens pra gente pelo Twitter e lá no Facebook. E mais uma vez, eu vou lembrar vocês que esse tipo de feedback é o que dá uma energia muito, muito grande para nós continuarmos aqui o nosso podcast. Também já vou deixar vocês aí com a pulga atrás da orelha. Nós temos alguns episódios muito maneiros que vão ser publicados para ir para frente. Então continue checando toda semana, na segunda-feira. Você pode esperar aí que vai sair mais um episódio para vocês. Então, para vocês que estão aí ainda com a gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy.
you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.